Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nash Talk, podcast da Nashai, referência global em soluções de gestão para cadeias de fornecimento no mundo todo. Aqui no Nash Talk nós falaremos de governança, COP30, transformação digital, inovação, tudo relacionado ao ciclo de vida de fornecedores com ele, Werner Grau, meu convidado especial para este assunto. Com quem mais eu poderia falar sobre meio ambiente, sustentabilidade, ESG, se não ele, Werner Grau, advogado, sócio em Pinheiro Neto Advogados, formado em Direito pelo Largo de São Francisco, USP, famosa, gloriosa, entre tantas outras formações. Chegou ao doutorado falando da mesma área que eu, falando de Direito Econômico. Enfim, hoje eu quero falar com você sobre esse assunto que de alguma forma atravessa o ciclo de vida de fornecedores, produto principal aqui da Nashai. E quero falar também sobre como você tem visto os impactos da tecnologia na gestão de fornecedores e o quanto esse tema é correlato à sustentabilidade ESG. Então, gente, é um spoiler aqui de tudo que a gente com certeza vai ter para ouvir desse grande mestre de todos nós, o Werner. Depois eu tenho outras perguntas para você no final do nosso encontro de hoje. Eu vou deixar que você se apresente, Werner, por favor, e fale oi para toda a nossa comunidade aqui da Nashai, que hoje vai ter um assunto um pouquinho diferente, vai preencher o nosso repertório dentro dessas áreas correlatas à gestão de fornecedores. É com você. Oi, Fernanda, obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Werner, eu sou advogado, como a Fernanda disse, formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Eu tenho especialização em Direito Ambiental, mestrado em Direito Internacional, doutorado em Direito Econômico, sempre na variável ambiental. Depois eu fui fazer alguns cursos de capacitação, por exemplo, na Universidade de Cambridge, em Finanças Sustentáveis. Sou advogado, como dito. Além disso, eu tenho algumas outras atividades e uma delas é na questão ligada à proteção animal. Cachorro é minha meta na vida. Também na questão de proteção do meio ambiente propriamente dito. Eu fui conselheiro e presidente do conselho da TNC, Nature Conservancy, e membro de outras entidades de proteção ambiental. Nos últimos 25 anos eu comecei a trabalhar com carbono, trabalho bastante com projetos de carbono, mudança do clima, e ESG nos últimos 6 anos. Então é uma alegria estar aqui, eu estou à sua disposição para qualquer pergunta. Essa definição e apresentação de quem eu sou, depois eu complemento também. Muito bom, muito bom. O nosso foco aqui na Nashai é o fortalecimento de todo um ecossistema de soluções tecnológicas orientada à governança, gestão dos riscos, compliance, atendimento regulatório, a toda a cadeia de fornecimento. A gente vem observando ao longo dos anos uma expressão um tanto mais acentuada de questões regulatórias, né? E existe uma pressão do mercado quando a gente fala de ESG. Hoje, ESG. A gente ouvia há bem pouco tempo atrás, talvez uns 7 anos, muito sobre sustentabilidade, e então a gente adicionou ESG a esses conceitos. Poucas pessoas têm clareza disso, mas a Nashai, ela nasce de uma consultoria orientada à gestão para a sustentabilidade anos atrás. Eu e o Werner, inclusive, nos encontrávamos aí em alguns ambientes, né? Quero dizer, não nos encontrávamos, mas nos conhecíamos de alguns ambientes comuns já falando desse tema. Dada a importância desse tema, não podia ser diferente que o nosso produto de gestão de fornecedores, obviamente, tivesse transversalmente as suas features, componentes, capacidades, atributos, labels, condições que evidenciassem conformidade, aderência à sustentabilidade e então agora ESG. A gente tem ouvido mais sobre ESG. Werner, eu queria que você trouxesse um pouco de conceito para a gente. Você é um especialista nesse assunto. Talvez observando, então, eu não posso dizer essa evolução de sustentabilidade para ESG, mas o que é sustentabilidade, o que é ESG e como esses dois temas se encontram nas cadeias de fornecimento. Eu acho super relevante, né? Entender do que nós estamos falando. Porque como é que você vai praticar algo que se você não sabe o que é? Bom, primeiro, sustentabilidade. Sustentabilidade é um produto de uma discussão que começa em 1968, quando os cientistas europeus se reúnem no chamado Clube de Roma e trazem uma obra que é Os Limites do Crescimento, publicada pelo MIT, que propõe uma novidade para a sociedade em geral. A ciência já sabia que os recursos naturais eram finitos, são finitos.
Então, significa, na equação de produção econômica, você adicionar uma peça nova, que é o preço ou valor recurso natural. Desta discussão é que decorre uma apropriação de um pensamento. O que eu faço para que esses recursos finitos não terminem? Como é que eu entrego sustentabilidade para esse processo? Em 83 se cria a Comissão Brundtland, liderada pela Gro Harlem Brundtland, que era ministra de Meio Ambiente da Noruega, e vem o relatório Brundtland, que é publicado, também conhecido como Nosso Futuro Comum. Ali tem o conceito de sustentabilidade, que é um equilíbrio entre 3 pilares: econômico, social e ambiental. Agora, essa proposta, primeiro, ela é utópica, porque é evidente que qualquer empresa primeiro olha para o econômico, primeiro paga as contas, primeiro tira o nariz da água, respirou, aí vai pensar nos outros aspectos, né? Então, criou-se aqui uma falsa sensação de resolução do problema. E exatamente porque é utópico, porque não é uma coisa natural, a sustentabilidade é algo que é imposto. A Constituição brasileira, no artigo 225, diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, para as presentes e futuras gerações, o conceito de sustentabilidade, eu dou longevidade para o recurso natural, e o conceito de obrigatoriedade, impondo-se ao poder público e à coletividade. Então, o mercado recebe isso como algo que vem de fora. Primeira característica é exógeno. Segundo, é impositivo. E terceiro, exatamente por ser exógeno, não natural, mas imposto vindo de fora, e ter essa natureza obrigacional, ele cria uma régua. Tudo que você estabelece, uma regra, uma lei, tem uma régua. O certo e o errado, o legal e o ilegal, uma coisa binária. Isto não conversa com a realidade da interação entre mercado e meio ambiente. A interação entre mercado e meio ambiente, quem melhor definiu foi Ulrich Beck, na obra Sociedade Mundial de Risco, em que ele diz o seguinte: o risco cresce em PG e o controle cresce em PA, o delta é cada vez maior. Então a materialização do risco ela se torna cada vez mais provável. Como é que eu lido com isso? Não é dizendo que eu vou pôr as 3 variáveis, econômica, social e ambiental, no mesmo patamar que isso vai acontecer. Então a elaboração do conceito de sustentabilidade é muito otimista. A implementação é muito dolorida. Então começam a surgir os conflitos. E aí surgem conflitos, por exemplo, de determinar o seguinte: toda vez que houver aquilo que eu quero evitar, que é o dano ambiental, que eu digo que dentro da estrutura do direito, que a gente chama de ordenamento jurídico, uma ordem que se cria de medidas de prevenção, de precaução, de controle de risco, de gestão de risco, eu imagino uma atividade produtiva que é colocada em harmonia com o crescimento ou a proteção social e ambiental. Mas isso pode falhar. A falha é o que está fora do sistema e se impõe de maneira disruptiva. Eu chamo que é o que o direito chama de dano ambiental e que eu costumo dizer para as pessoas que não entendem os limites do ordenamento: pensa numa esfera que tem dentro dela todas as medidas de controle e tem um satélite em volta. Esse é o dano. Louco para entrar dentro do sistema e quebrar tudo. Então é o imponderável de Almeida do inigualável Nelson Rodrigues, né? Quantas vezes você já me ouviu falar isso? Então, sustentabilidade era lidar com um processo para evitar a ocorrência do dano. Um processo que garantisse um equilíbrio que não era natural. Então é uma tensão constante. Isto tendia a não ser eficiente, mas se tornou belicoso no momento em que o sistema criou 2 figuras: o poluidor, que é aquele que causa o dano, poluidor direto, e o poluidor indireto, aquele que de alguma maneira interagiu para a ocorrência do dano. Esta equação já é dificílima, porque o poluidor indireto, e aí tem um paradigma no nosso Superior Tribunal de Justiça, que é o recurso especial 650.728, que define o conceito de poluidor indireto. O ministro Herman Benjamin ali definiu. O poluidor indireto é aquele que tem um dever de cautela e deixa de cumprir. Mas aí eu posso interpretar isso, e o problema do direito é isso: todo conceito tem que ser absolutamente objetivo. Se caiu na subjetividade, eu posso entender que sim, você entender que não. Nenhum caso jurídico tem só uma decisão, a interpretação vai
dá asas à imaginação. Então, o conceito de quem responde pelo desequilíbrio da sustentabilidade que vai se materializar como dano, passou a ser não só quem causou, mas um monte de gente na equação. E aí o mercado olhou para isso e disse: isso não é financeiramente sustentável. Então, eu pego o conceito de sustentabilidade, utópico, e trago um choque de realidade. Eu tiro o econômico. O econômico vai ser a sua base. É quase Milton Friedman em 1970 no New York Times. É quase isso. Quase isso. Eu tiro o econômico e digo: eu vou preservar o econômico. E aqui está muito em linha com a nossa Constituição. Artigo 170 da Constituição, a ordem econômica, o direito de empreender. Mas eu dou às variáveis ambiental e social uma nova visão, uma visão de abordagem ética. Então eu troco no econômico, social e ambiental de sustentabilidade, eu troco por governança, o G, e social e ambiental. Eu troco o freio sobre o crescimento econômico como elemento de trazer sustentabilidade por uma governança que entrega uma abordagem ética das variáveis social e ambiental. E o que é uma abordagem ética? É eu ir além do que a lei coloca como parâmetro. Aquele sistema de eu transformar em regra, em lei, e criar o certo, o errado, o legal e o ilegal, ele tem que ter flexibilidade. A grande sacada do conceito de ESG é tirar a discussão do modo jurídico, a discussão é técnica, este modo de produção é sustentável ou não é, vai parar no judiciário. E aí deixa de ter flexibilidade, eu mexo aqui, aperto aquele parafuso ali e pronto, chego no que eu busco. Não funcionava. E a discussão se radicalizou, ficou puramente jurídica e deu tudo errado, na minha leitura. Então o ESG traz o seguinte: o mercado se autorregula, e aqui houve uma postura muito inteligente dos nossos legisladores, de, em vez de ficar criando lei em cima de lei, dizendo o limite é 10, o limite é 12, não pode mais que isso, não pode menos que aquilo, ele passou a dizer: companhias abertas, CVM regula e diz, vocês vão ter que reportar. Eu entrego à sociedade o julgar o mercado dentro de uma perspectiva ESG. Então o ESG e sustentabilidade não se confundem. O ESG é veículo para se chegar a uma condição de sustentabilidade. E aí, para finalizar, que eu já sei que você quer me interromper, eu vou dizer, depois vocês vão entender por quê, que eu sei. Vou deixar esse ponto. A sustentabilidade, ela não é um vídeo, ela é uma foto. O que eu quero dizer com isso? Ninguém é sustentável. Eu posso criar parâmetros de avaliação e, a partir deles, dizer que num determinado momento, no tempo e no espaço, eu tenho tecnologia, modo de produção e relacionamento com a sociedade nos parâmetros que eu pretendo. Isso seria sustentável. Amanhã vem uma tecnologia nova. Amanhã eu descobri um impacto que eu não sabia que causa. E a sustentabilidade vai por água abaixo. Como interrompê-lo? Não há essa possibilidade, né? Um arcabouço de conhecimento, mas eu queria que você explorasse só um pouquinho mais aqui pra gente. Como é que você está vendo o ESG nas grandes corporações, Werner? Quais mudanças ou quais práticas de fato você tem observado aplicadas? É muito interessante você correr pelo Friedman, né? A gente está falando de teorias da década de 60. Recomendo a leitura, né? É um berço, né? A gênese do entendimento que só por meio do capital a gente promove o desenvolvimento da sociedade e, por consequência, ainda que insustentável, a sustentabilidade em seu conceito mais o ESG. E a gente cai lá na teoria dos shareholders, dos leads, anos depois. Como é que se observa as empresas transitando pelo ESG? Vou falar só de Brasil, tá? Porque eu entendo que a gente está num silo aqui, né? É importante a gente olhar para o Brasil tal qual ele é. A fazenda do mundo, né? O país que alimenta o mundo hoje. Como é que você está observando esse amadurecimento, esse fortalecimento por aqui? Bom, primeiro, a gente vive agora um momento de esfacelamento dos parâmetros, né? Porque o soft power que os Estados Unidos exercem desde a Segunda Guerra, passando pela Guerra Fria, etc., de criar mecanismos e espaços para que haja o florescimento do globalismo, acabou. Pelo menos momentaneamente,
E aqui eu acho interessante, porque ficam criticando. Não tem que criticar. Cada país tem a soberania e a liberdade de fazer do jeito que quiser. Né? Eu um dia olho para dentro de casa e digo, eu estou pondo mais dinheiro para fora para ajudar os outros do que para me ajudar. Vão mudar isso. Ninguém tem o direito de criticar. Você pode criticar formas, pode criticar o tom. Sim, mas é soberano, né? Exato. É soberano. Então, aqui tem algumas mudanças que nós vamos ter que ainda entender como elas vão acontecer. Tem a União Europeia criando barreiras econômicas. Tarifárias. Não tarifárias, né? Ela foge do conceito de tarifa de natureza econômica para um conceito de natureza ambiental, etc. Aqui tem um monte de coisa para discutir. Mas o fato é o seguinte, hoje toda e qualquer empresa que queira sobreviver no mercado precisa criar uma estrutura de governança adequada. Isso não se discute. Esta governança vai ter que abranger as variáveis social e ambiental. Então o que eu estou vendo? Eu vou dar um exemplo. Um patriarca de uma família, de uma indústria, uma família que tem lá uma empresa familiar, o patriarca nos procura e diz o seguinte, eu tenho 4 filhas, elas vão me substituir, elas já estão sofrendo horrores com machismo estrutural, eu quero uma política ESG que me traga resposta, que me permita combater o machismo estrutural. Nós fizemos uma auditoria trabalhista na empresa. Ele não entendeu nada. 70% das ações trabalhistas não diziam respeito a questões contratuais, férias, 13º, dissídio, etc. Diziam respeito a assédio. Então, praticar o que prega, ou, na expressão em inglês, walk the talk. O praticar o que prega significa você ter dentro de casa o que você vai mostrar para a sociedade. E você tem que mostrar para a sociedade para sobreviver. O mercado já não aceita. Aqui, é lógico que tem uma nuance. Quanto mais miserável a sociedade, menor vai ser o filtro. Perfeito. ESG e de sustentabilidade. Quanto mais difícil for colocar comida na mesa, menor vai ser a sua exigência. Então, é uma sociedade que precisa ser também equilibrada. Então, muito bem. Aquela empresa, 70% ações de assédio. Precisa demitir quem está causando isso. Precisa fazer acordo em todas as ações. Precisa fazer um reconhecimento daquela situação. Uma falta de governança sobre aquela situação. Estabelecer uma governança e aí sim passar a dizer para a sociedade. Aí sim passar a pregar, porque precisa praticar primeiro. E é interessante porque é evidente que qualquer política ESG precisa olhar a questão do clima. Porque você sai do mercado, se você não souber exatamente aqui a questão dos fornecedores, quando você vai olhar parâmetros e critérios GRI, por exemplo, você tem escopo 1, escopo 2, escopo 3. Escopo 3 são os seus fornecedores. Não adianta nada você ter fonte de energia super qualificada para produzir se o seu fornecedor de matéria-prima tem uma fonte inadequada. Você contamina a sua produção. Então, todas as empresas hoje precisam fazer isso. Primeiro, fazer um levantamento interno que passa por 4 escutas ativas. Primeiro, qual é o propósito dessa empresa? Eu me lembro de uma empresa de alimentos que esteve conosco e o executivo falou, mas qual é o propósito da minha empresa? Foi um dos mais nobres que eu encontro. Você é uma engrenagem de um sistema muito maior cujo propósito é erradicar a fome. Ele ficou me olhando e falou, é por isso que você tem a linha A, a linha B e a linha C. Você está atendendo, não é só atender um mercado consumidor maior, é garantir que o seu produto consiga entrar na sociedade como um todo. Se você fica só em uma categoria de mercado, além de você perder mercado, você perde consumidor, você não está tendo a penetração que você quer ter. Então, primeiro isso, o propósito da empresa, para que ela existe? Segundo, como é que as pessoas que trabalham lá entendem esse propósito? Terceiro, como é que o mercado e como é que a sociedade, por fim, entendem o seu propósito? À medida em que você estabelece um propósito, você estabelece um produto com identidade. E aí sim você começa a olhar. E aí vem o que a sociedade quer de você. Toda a sociedade, globalmente falando, raras exceções, quer que a gente enderece a questão do clima. Então eu vou pôr como item de materialidade da minha política ESG o endereçamento da questão climática, não só meu, mas em toda a minha cadeia de fornecedores. Perfeito. E aqui num país como o Brasil, nós não vamos ter os mesmos itens de materialidade que tem em países super desenvolvidos. Outro dia eu estava vendo um vídeo sobre Liechtenstein. Liechtenstein tem 7 pessoas presas, tem 100 policiais. Tudo bem que é um micro país, mas ainda do ponto de vista de eficácia de políticas é impressionante. Lá eles não vão ter problemas como a gente tem aqui. Aqui no Brasil, você tem uma política ESG que não enfrente de maneira direta
as variáveis machismo estrutural e racismo estrutural, não é uma política ESG, é conversa para boi dormir. O que eu estou vendo é conscientização, de um primeiro lado. Segundo, adaptação, porque as companhias abertas já têm que fazer, daqui a pouco todas terão que fazer. E terceiro, uma pressão externa violenta. O UDR, que vem das regras de sustentabilidade da União Europeia, e essas pressões que têm naturais, por exemplo, o Tratado do Plástico. O plástico vai começar a ser taxado. Como é que eu vou lidar com isso? Então tem uma série de variáveis aqui que levam hoje o mercado a olhar para o seu negócio e para toda a sua cadeia. Porque se ficar só dentro de casa e não olhar o fornecedor... Eu ia entrar exatamente nesse ponto, né? Você acabou fazendo a conexão aqui dos impactos que têm sido observados, né? Reais observados nas empresas brasileiras, esses movimentos orientados ao que o mercado, inclusive internacional, tem exigido. Mas eu queria que você trouxesse pra gente o que você tem percebido de mais relevante em fornecedores para aderência ao E, ao S, ao G, claro, aqui em empresas do Brasil. Então, por favor, vamos falar de fornecedores. Nessa cadeia de fornecimento, o que você tem observado de mais expressivo em termos de aderência ao E, ao S, ao G, de fornecedores aqui no Brasil? Você tem algum case que dá para relatar, alguma observação? Conta pra gente. Tem sim. Bom, primeiro, a gente precisa entender que normalmente o fornecedor ele é menor do que quem usa o produto dele. Excelente isso. Não adianta você querer, você super mega multinacional, dizer, olha, o fornecedor, a gente tem um cliente que nos procurou e pediu pra gente fazer essa análise de cadeia, né? É uma empresa do ramo de shopping center. Dali a pouco nós estávamos olhando fornecedor de energia, ok, é grande, de água, etc. De repente nós estávamos olhando o sujeito que faz reforma no shopping. Ele é uma microempresa. Não adianta você dizer para esse cara que ele vai ter que investir em governança. Você ensina o básico. E aí é o caminho reverso. Eu defini minha política e sei quais são meus itens de materialidade. Então, um item meu de materialidade é a questão climática. Eu vou para o meu fornecedor e digo, bonitão, você usa energia para fazer essa matéria-prima, esse insumo que eu vou usar. De onde vem a energia? Ele não sabe. Você vai ajudá-lo a achar essa energia. Mapear, identificar isso. Então, o trabalho do que eu chamo de ponta final, ele é quase que de ingerência no fornecedor. Sim. Ele precisa contar com profissionais que tenham o discernimento de ir descendo na cadeia, mas ir descendo sabendo adaptar. Desenvolvendo essa cadeia, né? Ajustando essa cadeia. Você vai fazendo um ajuste por indução. Não adianta dizer pro sujeito, olha, amanhã se você não parar de usar diesel, eu não vou mais comprar de você. E ele olha lá pra máquina que ele tem, que só funciona com diesel, né? Gerador. Vai no gerador e tal, e ele fala, bom, como é que eu faço? Eu trocar esse gerador, sabe-se lá por quê, não... E a tese ESG, ela não é excludente, né? Não, ela é de inclusão. Exato. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho aqui a minha fonte de energia, é a fonte de energia típica brasileira, 86% renovável. A gente tem hoje 89%, nós vamos chegar a 86% por conta de energia de segurança, né? Então eu tenho 86%. Aí eu vou pegar o cara que trabalha no gerador e eu vou ver qual é o impacto que ele me causa. Se esse impacto for pequeno, eu vou orientá-lo, mas não vou interferir. Mas se ele me causar um impacto grande, ele energia demais para me gerar o produto que entra na minha equação de produção econômica, eu vou investir nesse cara. Eu não vou ter opção. Perfeito. Aqui tem uma linha que é a linha entre a orientação, o apoio, a indução e a ingerência. Eu tenho que também respeitar a liberdade dele. Então tem aqui um exercício que é um exercício super bacana. Eu costumo dizer lá no escritório que eu passei 30 anos falando com o pessoal do jurídico dos meus clientes. Hoje eu continuo falando com eles, até porque eu falo o idioma deles, eles falam, a gente se entende que é uma beleza. Mas hoje eu falo, por exemplo, com o pessoal de suprimentos, eu falo com o pessoal de comunicação. Outro dia veio um cliente, era um rótulo e tinha uma frase. Até 2050 seremos net zero. Será dentro da política dele, da política ESG dele na questão climática. E aí a pergunta foi, qual o risco que eu tenho aqui e como eu evito? O risco é gigantesco. Como é que se evita? Até 2050, ou a data mais próxima disso que nos for possível fazer, e desde que não se alterem as condições sob as quais realizamos os estudos que estamos aqui revelando, pretendemos, na medida do possível, nos tornar net zero. Net zero significa o seguinte, explicar tudo. Bom, no fim não cabia no rótulo.
quando nós terminamos, né? E aí o pessoal de comunicação morreu de rir e disse, poxa, entre um mundo e o outro, qual é, quer dizer, entre o risco e a ausência de risco, qual é o momento do risco aceitável? E aí trabalhamos lá numa frase para eles, né? Trabalhamos junto com eles numa frase. Então o que acontece? Eu sempre digo que existe um mundo real, um mundo ideal e um mundo utópico. Nós não vamos chegar no utópico, nunca. Se nós chegarmos no ideal, já é um grande passo. Mas mesmo o ideal vai ser sempre um norte a seguir, porque até o conceito de ideal vai se alterar à medida que melhorarem as tecnologias, se piorarem as condições nas quais eu estou trabalhando e assim por diante. Então, o que eu vejo em síntese é que o ESG permitiu o grande produtor se identificar e trabalhar em conjunto com o seu fornecedor. O fornecedor deixou de ser alguém que precisa preencher lá uns requisitos meramente burocráticos para fornecer para mim, e ele, de fornecedor, ele vira parceiro. Falando em mundo ideal ou utópico, esse ano o Brasil sede da COP30, em novembro, por 10 dias. O maior evento, né, atualmente, nos fará centro das discussões sobre clima, meio ambiente, desenvolvimento sustentável. O que sair desse encontro, dessa conferência, obviamente vai impactar diretamente as empresas brasileiras, principalmente. É uma questão política, né, estratégica. A COP ser sediada aqui vai ser em Belém, no coração da floresta. E aí o que a gente espera é que, obviamente, o que de lá sair seja diretamente associado a novas práticas, ideais, talvez utopias. Werner, como é que você está vendo a COP aqui no Brasil? O que você acha que vai sair disso? Quais as suas expectativas profissionalmente falando? E se eu puder falar um pouco de utopia, pessoalmente falando, o que você acha que vai ser produto dessa COP? Bom, primeiro, dentro desse mundo que deixa de ser globalizante, globalizado e passa a ser ou multilateral, de acordo com circunstâncias, a COP já fica numa condição meio desgastada, porque todo e qualquer conjunto, toda e qualquer convenção internacional, todo e qualquer tratado, um protocolo, ele traz a noção de que estamos todos juntos. Na medida em que o mundo está começando a se fragmentar... Não estamos tão juntos assim. Estamos juntos, mas eu tô olhando para o outro lado. Então esse é o primeiro momento, né? O segundo ponto é o seguinte, a sua frase, um evento. A COP está virando um evento. Sim. A COP tinha que ser reunião, é o que a gente chama do alto segmento, né? A reunião dos chefes de Estado, seus assessores, para discutir um tema relevantíssimo. E nós estamos discutindo o artigo 6º, especialmente 6.4, do Acordo de Paris. Nós estamos falando de financiamento climático. E o grande cofre do mundo não vai. Perfeito. Os Estados Unidos já disseram que não vão participar. Então, aqui já tem uma questão política envolvida, né? Um desvio pesado. Sim, com certeza. Em paralelo a isso, eu teria que definir na COP as medidas entre as nações. Mas eu tenho a UDR, eu tenho as medidas de outros países. Quer dizer, cada um está fazendo o seu jogo. Eu fico com a sensação que a COP se torna um grande evento comercial, um grande evento para discussão de ideias, mas muito pouco um evento de solução diplomática. Tá. Esse é um problema. Como é que resolve isso? É uma dicotomia, né? Porque a gente fala de soberania e aí esses países devem se unir, em algum momento deixarem de ser soberanos para falarem de um bem comum, né? Ou se chegar a um coletivo que impacte positivamente toda uma humanidade no que diz respeito à transição climática, né? E mudanças de clima e desenvolvimento socioeconômico também, né? Você não abre mão da soberania, você flexibiliza. Sim, perfeito. Você em conjunto, você diz, cada um dentro da sua casa vai fazer o possível para atingir esse resultado. Aqui a coisa meio que já tem um gargalo natural, né? Bom, então, eu espero da COP, primeiro não vai ter essa coisa catastrófica que estão dizendo, muito menos na medida em que estão dizendo, de confusão. Eu nunca fui a uma COP que fosse uma coisa simples. As COPs que eu fui sempre teve problema para conseguir hotel. Sim, a logística é sempre complexa. É uma aventura. Sim, é uma verdade. aventura. Então, Belém talvez esteja sendo criticada. Pega aí a maioria das COPs, você pega Buenos Aires, ok, tava calor, mas você pega Montreal, pega Paris. Copenhague, as pessoas morrendo de frio. Sim. Aí, de repente, vem pro calor de Belém. Sim. Por que isto aqui? Úmido. Por que isto aqui, esta eu chamo de jabuticaba, essa jabuticaba que nós vivemos, que foi muito bem definida por um filósofo que eu gosto muito, um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, não é para qualquer um.
Isso aqui é um lugar único. Então, as pessoas têm um certo receio. Tudo isso é natural e tudo isso vai se dissipar. A hora que começar a COP, que começar a ferver ali toda a parte na Blue Zone, na Green Zone, os side events, né, os eventos paralelos, vai ser muito bacana. Só não vai ter muita evolução, na minha visão, no contexto das relações governamentais. E aqui é que eu vejo o mercado com um papel fundamental. Se o mercado quiser que ande, a coisa anda. Quem vai decidir isso é o mercado. Quais setores você acha que mais vão ser impactados? Olha, de novo a nossa jabuticaba, né? O Brasil às vezes fica meio a reboque das discussões, porque nós somos o único país do mundo que a maior fonte de emissão de gás de efeito estufa não é a queima de combustíveis fósseis. Então a gente fica meio a látere disso. Aproveita e esclarece, porque tem muita gente que não sabe aqui. Onde é que a gente emite mais gás de efeito estufa? No Brasil, a maior fonte de emissão de gás de efeito estufa é o desmatamento ilegal. É a conversão do uso do solo. Esse é o termo técnico. Mas nós estamos falando de desmatamento ilegal. Perfeito. Aí já começa uma discussão meio torta, porque vem a União Europeia, na UDR, no regulamento 1115, diz, olha, eu não pode exportar para cá qualquer produto que provenha de área desmatada a partir de 30 de dezembro de 2020. Alto lá. Desmatada legal ou ilegalmente. Aqui tem uma invasão de soberania. Aqui tem uma discussão pesada. Então, tem discussões que vão se ramificando. Então, o ponto é o seguinte, o Brasil está sozinho no mundo. Nós temos no nosso sistema brasileiro de comércio de emissões, a lei do mercado de carbono recente, a 12.504 ou 15.204, sempre confundo os números. A nossa lei diz o seguinte, tem os setores da economia que vão ter metas. Qual o percentual de emissão de gás de efeito estufa esses setores respondem? E eles já estão sobrecarregados, ainda vou colocar a meta para não resolver nada. Peraí, vamos resolver. Então, o nosso problema é diferente do problema do resto do mundo. Nós temos 89%, hoje vai cair para 86%, mas hoje é 89% de energia limpa. Ninguém tem um programa de energética como a nossa. Um programa de energia para veicular como pro álcool. O etanol brasileiro é referência no mundo. Então a gente fica meio a látere dessa discussão. O que nos interessa nessa discussão é o seguinte, e hoje eu estava ouvindo os dados que pela primeira vez na nossa balança comercial, agora no último trimestre, o agro caiu um pouco. O motor do país, o motor do nosso país, o agronegócio, que é um negócio que a gente tem que ter um orgulho enorme, né? A gente produz alimento para quase 4 vezes ou 5 vezes a nossa população. Isso não é pouco. Né? O estado do Mato Grosso, se fosse um estado sozinho, ele ia ser uma das maiores economias do mundo. Nós temos que valorizar isso. Então, o que eu quero? Eu quero financiamento para 2 coisas. Para áreas a serem conservadas. E eu estou falando basicamente de unidades de conservação, reserva legal e APP. Eu quero dinheiro para regularização fundiária nas áreas públicas, nas unidades de conservação, perdão, e eu quero dinheiro para fiscalização. E nas áreas que são degradadas, passíveis de restauração, que não vão ser usadas para atividades econômicas, porque a atividade econômica precisa receber injeção de recursos e tecnologia para otimizar, aumentar a eficiência, estas áreas eu quero recurso para produzir a restauração da floresta, calcular o carbono que vai ser fixado e transformar isso num papel, um papel de giro no mercado, que é o crédito de carbono. Então o Brasil tem uma posição muito simples. O problema isso não encaixa com a maioria dos países. Hoje a gente fala no chamado REDD+, redução das emissões por desmatamento e degradação da floresta, e o Plus lá, os impactos sociais, etc. Isso começa em 2005 em Montreal, com uma coisa chamada Coalizão das Florestas Tropicais. Brasil, Indonésia, Costa Rica e vários outros que foram lá bater na porta para o resto do mundo e dizer, vocês já ouviram falar em desmatamento evitado? O que é isso? Eu tenho floresta, vocês não têm. Um dia vocês tiveram, vocês derrubaram para não ter floresta. Eu não derrubei. Tem um custo de oportunidade. Me paga pelo desmatamento evitado. É daí que vem todo esse sistema. Então, a COP vai ser um momento, no meu modo de ver, de uma catarse assim, primeiro separando o joio do trigo. Quem tem problemas de fonte de energia e quem não tem. A fonte de energia aqui nesse país é limpa. Como é que nós vamos manter isso? Segundo, tem países que precisam de um olhar especial, Brasil, Indonésia, Costa Rica, etc., na questão da floresta. E tem países que têm que olhar a questão da matriz energética. A gente não pode ser ingênuo e achar que nós vamos abandonar os combustíveis fósseis. Eu acho isso de uma ingenuidade sem tamanho. Sustentabilidade não é não fazer, é fazer. Perfeito. De maneira equilibrada. Perfeito.
Na Holanda, algumas entidades moveram uma ação contra a Shell, dizendo: você diz que vai ser net zero até 2050, mas está investindo em aumento da sua emissão de gás de efeito estufa. O juiz de primeira instância, numa decisão que eu considero absolutamente maluca, teratológica, condenou a Shell a, no mundo inteiro, mudar a política. Como se a Shell tivesse, por exemplo, liberdade igual em todos os países para definir como ela vai operar. O Tribunal de Apelações da Corte de Haia reverteu essa decisão dizendo o seguinte: enquanto eu não tiver a meta específica, setorial e dentro do setor individualizada, eu não posso impor, fazer isso. Eu não posso individualizar o que é genérico. Né? É a coisa de política pública e relação obrigacional, são duas coisas diferentes. Então, no Brasil, com a lei agora do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, a gente já melhora a coisa. O nosso problema é o seguinte: está na Constituição, no artigo 170, inciso 6º, está na Política Nacional de Meio Ambiente, se não me falha, no artigo 9º, está na Política Nacional sobre Mudança do Clima, o seguinte: eu tenho que punir quem não atende. É o sistema de comando e controle que a gente sabe, conhece desde a época de antanho. Mas eu tenho que incentivar, estimular e induzir quem tem uma produção melhor. Então, por exemplo, uma determinada atividade que adota um determinado procedimento que reduz as suas emissões de gás de efeito estufa. Palmas para esse cara. Eu vou dar para ele um benefício tributário qualquer. Eu vou dar para ele agora a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental prevê, para esse tipo de atividade, licenciamento expedito, prazos mais curtos, benefícios. A conjugação entre o que é o estímulo e o que é a opressão é quem faz errado e o estímulo é quem faz certo, é que é um pouco desequilibrada ainda. Na reforma tributária a gente mexeu no artigo 153 da Constituição para criar o imposto do pecado. Ou seja, quando o seu produto gera um custo maior à sociedade, eu aumento sua taxa. E o que gera um resultado bonito? Não tem taxa menor. Tem aqui um problema. Toda vez que o Estado cai na segunda via, que é a via do estímulo da indução, ele abre mão de receita. Isso não é muito bem visto. Correlacionando tudo isso que você trouxe, fornecedores nesse contexto, Werner? O fornecedor que souber controlar as suas variáveis que ele vai identificar, faz não uma política ESG, mas ele faz uma análise de dados, né? E aqui, tecnologia na veia, né? Aliás, hoje eu estava numa reunião com um cliente e eu estava contando para ele como é que a gente faria a estratégia de um processo que ele tem lá, que nós entramos para dar opinião. Eu estava dizendo para ele, é dados. Dados. Eu quero saber quem é cada um dos julgadores, eu quero saber como é que eles votam, quem são os doutrinadores que eles costumam citar, qual é a linha de pensamento deles. Hoje, com a tecnologia, eu até brinquei isso, nós temos lá no escritório uma biblioteca gigantesca, tem várias prateleiras, tem uma estante inteira com os apanhados de jurisprudência de cortes diversas. Eu tinha que ir no índice, escolher o verbete, o tema que eu estou buscando, e aí tinha lá volume tal, página tal, volume tal, página tal, tinha lá, eu pegava 20, pegava lá cada um dos volumes, fazia uma xerox de cada uma dos julgados, tinha que ler um por um. Nós estamos falando de uma semana para eu te dizer qual era a tendência de um determinado pensamento. Hoje é um clique. Aliás, eu tenho orgulho gigantesco de ser Pinheiro Neto Advogados, né? Eu nunca estive, eu sempre fui desde o primeiro dia. Lá atrás nós já tínhamos um negócio que nós chamávamos de SAL, Sistema de Atualização Legislativa. Nós punhamos no computador quando começou a coisa. Antes era na mão mesmo, no papel, mas aí passou para o computador. Você pegava a lei no Brasil passa por mudança toda hora. A gente tinha todas as alterações e sempre o texto consolidado. Depois a gente ainda punha comentários. É uma forma de você reunir dados. Dados, aí eu pego esse fornecedor e digo para ele, querido, eu olhando para você, eu ajudo ele. Eu vejo esses pontos. Eu te dou uma cartilha para você levantar as suas mazelas. E ele vai trabalhar essas mazelas. No mínimo, ele vai informar, porque esse é um ponto central do ESG. Você tem o greenwashing e o greenhushing. O greenwashing é o cara que diz que é bonito, maravilhoso e não é nada disso. O greenhushing é o cara que esconde. Eu vou ficar quietinho para ninguém me ver. Não. As companhias abertas, a CVM já tem uma das resoluções, 193, se não me falha, que diz você tem que comunicar. Você comunica ou explica.
Então você diz, olha, eu tenho esses itens aqui de materialidade, esses aqui eu tratei, fiz isso, fiz aquilo, esses são os meus pontos de evolução parcial, aquele é o norte que eu quero chegar, essa é a forma com que eu vou chegar. Método, processo e procedimento. Eu não tenho mais a prerrogativa de dizer isso aqui, eu vou fingir que não vi. Que era o que muita gente fazia. Né? Aliás, muita gente fazia o seguinte, eu vivi isso. Lá atrás, quando teve uma questão com o desmatamento ilegal e a pecuária, um grupo de entidades fez lá toda uma movimentação dizendo o seguinte, eu não vou dizer para o pecuarista, eu vou dizer para quem compra dele qual a regra. E aí ele impõe, porque ele só compra... Só o mercado regularia, né? O mercado regula e cria rastreabilidade, ponto final. E aí tinha uma determinada empresa que era muito barulhenta nisso, uma empresa do varejo, campeã mundial de ações trabalhistas. Ele estava usando um aspecto para se destacar, para criar uma imagem boa, porque se olhassem para o lado frágil dele, e aqui é a empresa fazer uma auditoria nos seus fornecedores, criar uma cartilha para os fornecedores e criar mecanismos que o fornecedor, usando de tecnologia, ele consegue se adequar. Eu vejo isso acontecer todo dia, eu só não sei como é que funciona, né? A tecnologia em si, mas eu sei para que ela serve. E nós temos dito isso muito para clientes. Desenvolva um método, um processo e um procedimento pelo qual o seu fornecedor te demonstra que se adequou. E aí você faz um ranking desses caras. E você passa a escolher fornecedores a partir disso. Vou te dar um exemplo prático. Em 2005, quando houve a COP de Montreal, lá em Montreal eu tive uma conversa com um especialista, o Francisco Maciel, o Chai Brasil, e a gente estava comentando o seguinte, só se estão fazendo projetos de compensação de emissões de carbono no setor industrial. Reduz tudo o que consegue, o que não consegue compensa. E aí resolvemos fazer um piloto numa empresa de serviços. Pinheiro Neto Advogados, neutro em emissões de carbono desde 2007. Então eu pergunto para os meus clientes, quando eles vão cotar escritórios, eu brinco. Vai ter aí um item sobre emissão de carbono? Um dia, o nosso controller me procura apavorado, dizendo, olha, tem um cliente fazendo a seguinte pergunta no pedido de proposta. Qual a sua receita anual? Quando você vai me cobrar? Qual a sua emissão anual de carbono? Regra de 3, eu sei quanto o meu projeto vai fazer você emitir, porque eu vou colocar isso no meu cálculo. E ele estava apavorado de ter que dizer para o cliente todos esses dados. Eu disse para ele, na época era o Odair, o nosso controller, eu falei, Odair, nós somos neutros em emissão de carbono. Quanto nós vamos gerar de emissão? 0, está tudo compensado. Eu sou um fornecedor dessa empresa. Eu ganhei competitividade. Então o fornecedor não é só custo, é ganhar competitividade. O Werner respondeu questões relacionadas à importância da tecnologia para rastreabilidade, a importância da tecnologia para a gestão dos dados e das práticas na cadeia de fornecimento, para compliance, para governança. Eu acho que eu já não tenho mais o que te perguntar. Assim, o roteiro, foi inteiro respondido. Eu acho que você estava com olhos assim através aqui da tela, vendo. Para a gente terminar essa conversa, já estamos aqui nos minutos finais. Eu gostaria que você nos trouxesse agora, somando o teu olhar e tua vivência, tua experiência, né, jurídica, o impacto da tecnologia no dia a dia das tuas atividades. Mas eu não quero que você fale de IA, como é que você faz as peças, mas quando você fala de desenvolvimento sustentável, ESG, meio ambiente, no que você tem observado que na prática as empresas que você atende têm usado tecnologia, especialmente em gestão de fornecedores, o que essas empresas vêm obtendo de resultado? E agora eu estou te fazendo essa pergunta não mais como a Fernanda aqui, hostess da Nashai. Alguns de vocês não sabem. Werner é meu marido e eu quero ouvir dele agora os impactos que ele tem observado devido ao uso da tecnologia na gestão dessas questões. A tecnologia no nosso dia a dia permitiu que o que a gente tivesse de melhor pudesse chegar nos extremos de uma operação, né? Só foi por meio da tecnologia que a gente conseguiu escalar aquilo que era mais importante, por exemplo, para a sustentabilidade na mineração, por exemplo, quando a gente pôde controlar o consumo de água na lavra de um minério. Isso parece tão óbvio,
mas foi justamente essa medição que nos permitiu desenvolver mecanismos, né, de mitigação, reparação, de riscos para aquela operação e permitir que um negócio pare de pé de forma perene, né, que ele seja sustentável de fato. Eu sou fã, né, da tecnologia, fanática por esse assunto, trabalho com ela e acredito que os grandes problemas da humanidade já são resolvidos hoje, pelo menos idealizados hoje por grandes pensadores de tecnologia, e que a gente só vai receber isso daqui a alguns bons anos, quando esses problemas de fato se materializarem, se apresentarem para todos nós, como humanidade. Vamos descer, né, para o nosso dia a dia. A gente está falando de dia a dia. O que a tecnologia te impacta naquilo que você faz todos os dias, especialmente no que tange sustentabilidade, ESG e fornecedores, porque você lida com vários que eu sei, dentro dos teus casos. Espero que você traga um bom relato para todos nós, né? Todo mundo que nos ouve aqui busca conhecimento, ampliação do repertório aqui. Os nossos conteúdos têm esse objetivo de fortalecer a nossa comunidade por meio do conhecimento. Então é um privilégio estar aqui com você hoje, né? E ouvir tanto que você tem para contar para a gente, tanto que você tem aí de não só conceitos, mas conceitos aplicáveis, né? Então, Werner, é com você. Primeiro, né, a conversa deixa de ser... Não ficou uma conversa um pouco mais solta. Olha, eu costumo dizer para a equipe que trabalha comigo uma coisa que denota a importância da tecnologia no nosso trabalho. Faz 20 anos, eu era do Conselho de Sustentabilidade de uma empresa. Isso é uma atividade que eu venho desenvolvendo já há bastante tempo e agora comecei a receber convites para ser de Conselho de Administração de empresas. Estou adorando, porque eu levo a variável jurídica, econômica, ambiental, né? Mas nesse Conselho de Sustentabilidade nós recebemos a seguinte pergunta: uma ampliação, uma nova unidade fabril. 2 opções. O primeiro site, privilegiadíssimo para a questão logística, que é um custo alto dessa empresa, para fazer escoamento de produção. Só que um risco de disponibilidade de água em 15 anos. O outro, mais afastado, na ponta da linha, 2,3% a mais de custo no produto final. Perda de competitividade. Disponibilidade de água por 70 anos. Pelo menos. Como é que decide o que esse Conselho de Sustentabilidade proporia? Nós levamos 1 mês e meio discutindo critérios, dados, levantando informações. A tecnologia hoje me permitiria dar essa resposta em 10 minutos. Se tanto. 10 minutos é o tempo que nós íamos debater os resultados, os dados que já viriam. Coletados. Então, o conhecimento de dados muda totalmente toda e qualquer abordagem na minha área, primeiro. A gente tem trabalhado muito com tecnologia nessas discussões, por exemplo, das questões florestais, as questões do agro. É muito interessante ver como é que hoje o agronegócio tem uma rastreabilidade sensacional que permite garantir a visão que a sociedade quer ver, que o mercado quer ver. Primeiro isso, a tecnologia traz velocidade e qualidade de resposta. Segundo, e me parece muito claro, tecnologia não substitui o raciocínio lógico concatenado, né? Ela faz raciocínio compartimentado. No momento que eu analiso hoje um caso, eu acabei de dar um exemplo completamente fora da questão da sustentabilidade. O cliente pede para eu analisar como é que está indo a condução de um processo. Advogados qualificadíssimos conduzindo o processo. Mas eles não estão atentando por falta de dados. Eles não estão atentando para o fato de que os 3 julgadores, esse caso está num tribunal, vai ser julgado por 3 julgadores. Cada um dos 3 tem uma visão muito peculiar do tema que vai julgar. Eu sou capaz de predizer o voto dos 3, com uma grande chance de acertar. Então eu consigo, a partir de dados que a tecnologia me trouxe, eu consigo qualificar a minha resposta. Agora, a terceira dimensão é a dimensão negocial. Hoje, quando a gente faz auditoria de aquisição de uma planta industrial, por exemplo, o nível de aprofundamento que nós temos e os técnicos que fazem auditoria técnica ambiental têm, hoje a gente trabalha em paralelo com essas pessoas e não é mais olhar tem licença, não tem licença, está cumprindo a condicionante, não está. É muito além disso, é dizer, olha, daqui a 10 anos esse negócio vai ter um problema. E vai ter um problema por uma questão de saturação de emissões atmosféricas ou por água, indisponibilidade de água. Vai ter um problema porque tem um crescimento orgânico
da área urbana, que vai chegar aqui, vai virar um problema de relacionamento. Então, tem uma série de aspectos que a tecnologia resolve. Mas o ponto central para a gente tem sido olhar para o cliente para ajudá-lo num dimensionamento de uma política ESG e dizer quem é a sua cadeia de fornecimento. Ele não faz ideia. Ainda é imaturo, né? Muito. Ainda é imaturo. E a tecnologia resolve isso. Exato. O exemplo que eu dei da cadeia de shopping centers, a gente nas conversas era muito interessante, porque eu dizia para eles, cara, pode te criar uma exposição de marca e reputacional um sujeito cujo capital social é R$5.000. Quando não é, uma MEI. Né? Então, como é que você cria... E não é pressão, não é freio, não é gargalo para esse cara. Você tem que dar emprego para esse cara. Sim. Como é que você cria consciência e qualificação para esse cara? Capacitação. A gente cria um mundo melhor. Werner, muito obrigada por compartilhar conosco o seu tempo, tanto conhecimento, tantas experiências, por falar ativamente da importância da tecnologia, especialmente na gestão da cadeia de fornecimento, evidenciando os impactos especialmente positivos para a sustentabilidade ESG. Eu vou deixar a palavra com você mais uma vez para se despedir daqueles que nos assistem e nos acompanham, contando com a sua presença em algumas próximas, porque, gente, vocês perceberam que aqui assunto não falta, né? Tem muito para ser falado, especialmente nesse período onde sustentabilidade e ESG estarão tão efervescentes. 2 temas absolutamente relevantes e efervescentes para a gente aqui da Nashai, que sabe fazer gestão de fornecedores, sustentabilidade e ESG na cadeia de fornecimento como ninguém. É muita bagagem, é muito tempo, então eu te espero para as próximas. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui, especialmente com você, né? E estou sempre à disposição. Acredito que depois de 35 anos na prática do direito ambiental, eu cheguei num momento que é muito relevante para mim dizer o que eu aprendi para submeter a crítica, a pensamento, a comentário. Então eu estou sempre disponível para todo tipo de conversa nesse sentido. Para quem quiser me seguir, especialmente para acompanhar não só a atividade jurídica, né, mas também a atividade na proteção animal, no rugby, que eu sou um atleta que se recusa a virar ex-atleta e estou lá na gestão da Confederação Brasileira de Rugby, vinculado a eles há muito tempo. O meu Instagram é Werner_Grau. No LinkedIn é Werner Grau. E esses são os meus contatos para quem quiser falar comigo. Eu estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigada. E se você quiser conhecer de perto como a Nashai pode contribuir com a gestão do ciclo de vida de fornecedores na sua empresa, acesse o nosso site e agende uma reunião qualificada. Nós teremos imenso prazer e satisfação em apresentar o Sim Supply para você e para a sua empresa. Eu sou a Fernanda Delboni, você pode me encontrar no LinkedIn, Fernanda_Delboni, assim como no Instagram, Fernanda_Delboni. Até a próxima.